Olá, o cântico do Coral Graças é maravilhoso, né? Muito obrigado. Parece que está nos conduzindo para um novo mundo que não conhecemos. Hoje, novamente, vamos ler a palavra de Hebreus, capítulo 9. Hebreus, capítulo 9, a partir do versículo 12. Do 12 até o versículo 28. Se vocês acharam, eu vou ler Hebreus 9, a partir do versículo 12. Não por meio de sangue de bodes e de bezerro, mas pelo seu próprio sangue entrou no Santo dos Santos uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, os santificam quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Por isso mesmo, ele é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sobre a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança àqueles que têm sido chamados. Porque onde há testamento é necessário que intervenha a morte do testador. Pois um testamento só é confirmado no caso de mortos, visto que de maneira nenhuma tem força de lei enquanto vive o testador, pelo que nem a primeira aliança foi sancionada sem sangue. Porque, havendo Moisés proclamado todos os mandamentos, segundo a lei, a todo o povo tomou o sangue dos bezerros e dos bodes com água e lã, tinta de escarlate e sopo, e aspergiu não só o próprio livro, como também sobre todo o povo, dizendo: Este é o sangue da aliança, a qual Deus prescreveu para vós outros. Igualmente também aspergiu com o sangue o tabernáculo e todos os utensílios do serviço sagrado. Com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Era necessário, portanto, que as figuras das coisas que se acham no céu se purificassem com tais sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios a eles superiores. Porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus, nem ainda para se oferecer a si mesmo, muitas vezes como sumo sacerdote, cada ano entra no Santo dos Santos com sangue alheio. Ora, neste caso, seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprirem os tempos, se manifestou uma vez por todas para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado. E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muito, aparecerá a segunda vez sem pecado aos que o aguardam para a salvação. Nós lemos até aqui. Realmente Deus, ele é muito precioso. Até agora, ministrando Deus, eu pude ver o poder de Deus através da salvação que eu preguei para muitas pessoas. A gente tem um centro de retiro em Kimcheon, e duas vezes por ano, no verão e no inverno, nós fazemos retiro lá. E quando a gente faz o retiro, a gente escuta a palavra desde de manhã bem cedo, né? E às vezes a gente sente assim um desconforto, e aí depois a gente jogou uma bola depois de assistir o culto da madrugada, né? Eu não sei se vocês acham estranho, né? Eu já sou uma pessoa de idade, mas eu já jogando bola, as pessoas mais jovens me ajudam a jogar. Né? E a gente joga um fute-tênis e é muito legal. E uma vez, eu estava jogando fute-tênis e uma senhora veio me procurar. Pastor, eu tenho um parente aqui, o senhor poderia conversar com esse meu parente? Ah, sim. Na verdade, eu queria jogar um pouco mais de fute-tênis, né? Mas eu parei. E eu conversei com essa parente, com o pai, com a mãe e a filha, né? Economicamente, elas vivem bem, mas elas eram muito infelizes,
Por quê? Toda aquela casa fracassou, faliu por causa da tuberculose. A tuberculose é uma doença muito medonha, mas hoje em dia tem remédios muito bons, né? E se você tomar o remédio de uma forma correta, você pode ser curado da tuberculose. Mas, às vezes, o que acontece? Você pega a tuberculose e você toma um medicamento e você pensa que você já está totalmente curado. Só que aí você para o medicamento. E, nesse momento, alguns tubérculos que ainda restaram no corpo, no final, esses tubérculos... Então, esses tubérculos... Porque ele tem essa doença nele, novamente ele aparece no corpo e esse remédio já não adianta mais para a tuberculose, porque esses tubérculos já vencem esse remédio, né? E aí essa pessoa somente tem que morrer. Então era essa jovem chamada Namison e o pai dela morreu por causa da tuberculose. E a mãe, ela cortou um pedaço do pulmão por causa da tuberculose. E aquela família fracassou por causa da tuberculose. E essa jovem, Namison, quando ela era uma senhorita de 20 anos de idade, ela tinha 46 quilos. E depois desceu para 45, 44, 42, 41, 40 quilos. Ela estava lutando contra o peso. 39, 38, 37, 35, 34, 33, 32 quilos. Quando eu a encontrei, ela estava pesando 32 quilos. Nossa, eu fiquei com tanta pena daquela senhorita. Mas aquela senhorita veio para o centro de retiro e ela odiava escutar a palavra de Deus. Ela não escutava a pregação. E não tinha jeito, né? E naquele dia eu parei de falar com ela e não ia conversar com ela no dia seguinte novamente. Aí quando eu a procurei, ela já tinha voltado para casa com a mãe. Eu não sabia o endereço, não sabia o telefone. E eu fiquei muito chateado com isso. Quando eu vi, ela não ia sobreviver muito tempo. Se ela tivesse acreditado em Jesus e pudesse ir para o céu, ia ser tão bom. Mas ela odiou isso. Mas eu fiquei muito chateado, mas a gente não tinha telefone nem endereço. E aí a gente continuou a vida. E depois de uns 7 ou 8 meses, eu recebi um telefonema. Alô? Pastor, é o senhor? Sim. Pastor, eu sou a mãe da Miss Rod. Oi, tudo bem? Pastor, por acaso, amanhã o senhor tem tempo? Sim, amanhã eu tenho das 3 às 4, eu tenho 1 hora. Tá, então, pastor, eu quero ir para sua casa, eu posso? Sim, pode vir. Naquele dia, a mãe e a filha vieram para minha casa. Eu falei, Miss Rod, você já escutou uma pessoa acreditar em Jesus Cristo e ser curada da doença? O que isso tem a ver comigo? Ela começou a gritar. Por que você age assim? E se você morrer assim? Eu não tenho medo de morrer! A gente não estava conseguindo conversar. Ela odiava Jesus Cristo. E naquele dia, eu não consegui mais conversar com ela. E depois de 1 hora, ela foi para casa. Nossa, o que eu tenho que fazer, né? O que eu faço? E depois de uns 10 dias, novamente eu recebi um telefonema. Pastor, o senhor tem tempo amanhã?
Eu queria falar, não, não tenho. Realmente, a mãe e a filha vieram novamente. E aí eu somente podia orar. Essa senhorita vai morrer daqui a alguns dias. Como é que eu vou pregar o evangelho para ela? E naquele dia, eu falei, Misson, olha, senta aqui um pouquinho. E ela sentou ali. E como ela era bem magrinha, ela não podia nem se encostar na parede. Por quê? Porque ficava o osso na parede e ia doer, né? Aí eu dei umas almofadas. Nossa, eu dei o melhor serviço para ela escutar confortavelmente a palavra de Deus. E eu falei, olha, Misson, hoje eu vou conversar bem pouquinho com você, tá? Me escuta bem. E eu estava pregando para ela e eu estava espiando, com medo que ela gritasse de novo comigo, né? E tudo aquilo que eu não precisava falar, aquelas palavras ásperas, eu joguei fora e peguei as palavras mais gentis, bondosas e comecei a pregar para ela. E depois que eu preguei para ela, eu falei para ela como Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados. Até então, eu estava só espiando como ela ia reagir, né? E aí depois eu acabei de pregar tudo. Misson, você crê nisso? Aí essa senhorita falou o quê? Ela me respondeu algo inimaginável. Sim, pastor, eu creio. Eu é que não estava acreditando no que estava escutando. Na outra vez ela gritou comigo, ficou brava. E aí eu perguntei para a mãe da Misson, a senhora também acredita? Sim, pastor. Eu creio que meus pecados todos foram lavados. Eu fiquei muito agradecido. E aí a mãe da Misson começou a conversar comigo, começou a falar. Há um tempo atrás, eu fui no hospital. E no hospital, depois de fazer todo o tratamento nela, o médico falou que queria conversar com a mãe da Misson pessoalmente. E ela foi na sala dele. E o médico falou, olha, mãe da Misson, por favor, eu tenho um pedido para te fazer. Por favor, não volte mais para o hospital. A gente já não pode mais fazer nada pela Misson. E a gente quer tratar essa doença dela. Mas a gente também está angustiado com isso. E a gente está tão angustiado com isso, por isso para de vir no hospital. A gente tem que fingir que está dando tratamento na Misson. Mas a gente não consegue, não tem mais tratamento para ela. A mãe da Misson, ela falou, tá, doutor, entendi. E saiu do consultório. E ela ficou muito triste. E depois que ela levou de carro a Misson para casa, ela saiu sozinha. Ela saiu de casa sozinha. E aquele dia era um dia assim de muita chuva. E tomando chuva, ela chorou, chorou. E ela começou a andar pela cidade. Misson, Misson, se você morrer, como é que a mãe vai viver sozinha? O marido já morreu e agora a única coisa que me resta é você, minha filha. Você é todo o meu mundo. Mas o médico falar para parar de vir no hospital quer dizer que ela vai morrer. Pelo menos indo para o hospital, ela ainda podia se consolar. Quer dizer que ainda tinha algum tratamento. Mas dizer para parar de vir no hospital quer dizer que não tem mais jeito. O dia inteiro, a manhã inteira, ela ficou andando na cidade e ficou chorando. E aí chegou a noite. E ela pensou, agora eu tenho que voltar para casa. E ela queria ir para casa,
Mas tinha uma vidente que ela conhecia muito bem. E ela foi para a vidente. Talvez ela tenha algum caminho. E a vidente, ai, por que você está tomando tanta chuva? Ah, não tem problema. E aí limpando com a toalha, a água, né, secando ela. E aí a mãe da Misson falou com a vidente, falou sobre a Misson. Tudo que tinha acontecido até então. Você é uma vidente. Você sabe todas as coisas. Por favor, me fala um método para fazer a Misson sobreviver. Eu vou fazer qualquer coisa que seja. E ela implorou para aquela vidente, chorando. E a vidente começou a falar: olha, existem 2 métodos para ela sobreviver. Quais? Me fala logo, para poder fazer a missão de sobreviver. Ela falou: ou ela recebe um espírito, um demônio, para ela virar vidente também, e assim a missão não vai poder sobreviver. No começo, a mãe da missão, sim, mesmo assim, a missão tem que sobreviver. Mas por um outro lado, eu odeio vidente, não, vidente não. E a mãe da missão perguntou silenciosamente: tá, senhora? A senhora falou que tem 2 caminhos para ela sobreviver. Primeiro é receber um espírito mau e virar uma vidente. E qual é o outro? A vidente falou. E ela deu um sorrisinho e falou: o outro caminho é acreditar em Jesus Cristo. Ela não acreditava no que eu falava, mas quando a vidente falou, ela acreditou na hora. E naquela hora ela já falou: sim, eu vou acreditar em Jesus. Eu odeio o vidente, então é melhor acreditar em Jesus. E ela trocou o coração. E andando pelo caminho, ela: Jesus, por favor, salve a minha filha, me ajude. Ela ficou orando. Ele chegou em casa e a Misson estava deitada na cama dormindo. E ela se ajoelhou do lado da cama e segurou o pulso da Misson. Aquele pulso que só tinha osso. Ela segurou o pulso da Misson e começou a orar. E se orasse em voz alta, a filha não ia gostar. E ela ficou: Deus, por favor, salve a Misson. Salve a Misson, por favor. Aí no dia seguinte, a mãe falou: Misson, senta aqui que eu tenho algo para te dizer. Mãe, o quê? A mãe começou a falar: você, através de um ritual, você vai receber um demônio e aí você vai virar uma vidente. Esse é um caminho para você sobreviver. E a Misson falou o quê? Mãe, eu odeio vidente. Eu tenho medo dessas coisas, mãe. Não, eu não quero ser vidente, mãe. E a mãe abriu a boca e começou a falar: então o que eu vou fazer? Se você não quiser ser vidente, você vai ter que acreditar em Jesus, mas você não gosta de Jesus. Não, mãe, não, eu adoro Jesus. Não, eu quero acreditar em Jesus. Não, eu amo Jesus. Não, eu quero acreditar em Jesus, mãe. E naquele dia, a Misson, que odiava Jesus Cristo, trocou o coração. E no dia seguinte, ela veio procurar a minha casa. Por isso, ela recebeu perdão dos pecados por meio desse evangelho que eu preguei. E a Misson, escutando isso, ela silenciosamente aceitou tudo que eu falei. E depois que eu acabei de falar, ela falou: mãe, hoje foi incrível. Desde que eu comecei a escutar a pregação do pastor até agora, eu não tossi nenhuma vez, mãe. E naquele dia,
ela recebeu o perdão do pecado. Ela ficou tão feliz. Então, eu fiquei muito feliz. É a missão que não tem nada a ver comigo. Mas eu fiquei muito feliz. É muito gratificante. E naquele dia, a mãe e a filha receberam perdão do pecado e voltaram para casa muito felizes. Pessoal, embora não tenha sido eu quem fiz, mas foi Jesus Cristo quem a salvou. Não fui eu que recebi a salvação, foi a missão que recebeu a salvação, foi a mãe dela que recebeu a salvação. Mas eu fiquei muito agradecido no meu coração. Uma vez, depois que eu acabei um culto em um lugar, eu estava saindo pela porta e a mãe da missão e a missão, as duas estavam me esperando. Oi, pastor. Oi, tudo bem? Tudo bem? Vocês estavam bem? Sim, estávamos. E aí a gente sentou e começou a conversar. Mãe da missão, como a senhora está vivendo ultimamente? A gente recebeu bastante herança, né? E aí isso não está nem aumentando e nem está diminuindo. A gente está vivendo bem. Aí eu falei, a senhora faça bastante coisa gostosa para mim só. Porque quando ela estava indo para o hospital, ela tomava muito o remédio de tuberculose. E aí isso fazia ela perder o apetite. E como o hospital falou para ela não ir mais para o hospital, ela estava fazendo muito bem digestão e ela estava comendo muito bem. E ela falava, ai mãe, a senhora não precisa se preocupar se eu como muito ou não, eu só estou fazendo digestão, então está tudo bem. E as duas pareciam tão felizes naquele dia. E a missão, ela parecia estar tão bem. Mas, infelizmente, e depois de um ano, a missão, ela foi para os braços do Senhor. Mas, por um ano, brigando contra aquela doença, ela sempre pôde estar feliz com Jesus Cristo. Aquela jovem que sempre vivia preocupada dentro da doença, que odiava Jesus Cristo, aquela senhorita, ela pôde ter paz no coração, ela pôde ter segurança. Foi a primeira vez que eu vi isso nela. E agora eu acho que ela está no céu, sem tristeza, sem sofrimento, sem angústia, de uma forma muito pacífica, ela está olhando do céu e pensando e falando, olha, o pastor Parker está pregando de novo sobre mim. Eu acho que ela deve estar muito feliz. A missão, ela podia ter vivido mais tempo, né? E poderia se tornar na nossa alegria. Podia conversar conosco, podia testemunhar a salvação. Ia ser muito bom se fosse assim. Mas o Senhor roubou a missão de nós. Levou a missão da mãe. E a mãe está vivendo com muita gratidão no coração. As pessoas vivendo suas vidas têm um espírito mau que trabalha no ser humano. O espírito mau, quando aparece, não é que ele tem chifre ou com dentes de Drácula e derramando sangue, com aquele cabelo horrível. Não, não é assim que ele aparece diante de nós. O espírito mau não aparece diante dos nossos olhos, mas dentro do nosso coração, ele coloca pensamentos. Pensamentos contrários à palavra de Deus. Pensamentos que nos afastam da palavra de Deus. E assim ele trabalha com que a palavra de Deus entre no nosso coração, mas pelo contrário, Jesus Cristo, a pessoa que está na preocupação, angústia, medo, faz com que essa pessoa vá para diante de Jesus Cristo. Então, Deus faz, para a gente ficar com o coração humilde e ir para diante dele, nos dá tristeza, sofrimento, angústia.
e recebendo angústia, sofrimento, tristeza, mas não é por causa dessas coisas que o coração de todas as pessoas é mudado. Mas quando a gente está com essa dificuldade, se o Senhor Deus trabalhar na nossa vida, a gente rejeitando Jesus Cristo, ficando contra Jesus Cristo, mesmo vivendo dessa forma, mas assim como a missão, também tem um momento que o nosso coração pode trocar. Mas o que é importante? Mesmo que eu troque minha atitude, mas se a palavra de Deus não entrar no meu coração, isso não é nada. Estando com dificuldade, mas se eu aceitar uma palavra, receber o perdão do pecado, se eu receber a salvação, desde esse momento, independente de quem seja, independente do que faça, independente do que seja, Deus vai poder trabalhar vividamente dentro dessa pessoa. Até agora, vivendo por vários anos, eu preguei o evangelho para muitas pessoas. E pregando o evangelho, quando essas pessoas me escutam, Deus trabalha para essas pessoas receberem salvação. Agora há pouco a gente falou sobre, agora há pouco o vice-ministro da Mongólia, ele veio testemunhar, né? Falou que ele recebeu um julgamento e ele, sem imaginar, ele foi para a prisão. Então, e estando na prisão, a posição de vice-ministro, de poder, tudo não era nada ali dentro, né? E 6 meses ele sofreu ali dentro. Ele acreditou em Deus, mas ele não tinha recebido o perdão do pecado. Para ele receber o perdão do pecado, ele se encontrou com o pastor da Mongólia, da nossa missão. E ele recebeu o perdão do pecado. Vocês já escutaram o testemunho de salvação deles, né? É incrível, né? Por que será que ele foi para a prisão? Não sei também. Mas se ele não tivesse ido para a prisão, imagina, como vice-ministro, ele devia ser uma pessoa que não precisaria quebrar o coração. Mas na prisão ele esqueceu de tudo, eu acho que ele pensou que fosse algo infeliz ou triste para ele. Mas o meu coração alto, Deus, ele trabalha para quebrar meu coração, fazendo eu fracassar, fazendo eu falir. Tem esses momentos que Deus traz essas dificuldades na minha vida. Mas não é porque tem dificuldade que todas as pessoas que têm dificuldade recebem salvação. Mas em meio a essa dificuldade, quando a gente fica em atrito com a palavra de Deus, nessa dificuldade, então nesse momento é que esse vice-ministro, ele é alto, né, de grande porte, como o Gengis Khan, o Hilde. Então toda vez que eu olho para ele, eu lembro do Gengis Khan. E eu perguntei, né, olha, desculpa, né, não sei se isso é uma gafe, mas eu me lembro, né. Então, para essa palavra poder entrar nele, o coração dele pode ficar baixo, pode ficar humilde, entrando na prisão. Mas por quê? Justo dentre tantos aviões que vai para a Mongólia, ele encontrou justo nesse avião o nosso pastor. E aí ele vindo todos os dias escutar a palavra, ele escutando a palavra, ele recebeu a salvação e agora ele recebeu o perdão do pecado. E hoje à noite, eu jantei com ele. E durante a nossa janta, ele falou: pastor, eu posso falar isso? Eu falei, pode falar. Eu pensei que a gente tinha que comer em silêncio, né? Então, por isso eu não falei nada, pastor. Mas ele queria tanto falar que veio aqui e recebeu a salvação.
E eu estava tão ocupada em comer, por isso eu não tinha tempo de utilizar minha boca em outra coisa, só para comer, né? Mas quando a gente estava quase acabando de comer, ele perguntou, posso falar? Pode falar. Ah, é porque eu escutei que aqui na Coreia, quando comem, não falam, né? E aí ele começou a falar. Ele começou a contar quando ele foi na prisão. Eu também já fui para a prisão. Por mais de 10 anos, eu fiz estudos bíblicos dentro dos presídios. Toda segunda-feira à tarde, eu ensinava a Bíblia lá. Muitos presidiários receberam o perdão do pecado. Então Deus amou esse vice-ministro e realmente quebrou todo aquele bom posicionamento dele, que ele tinha. E assim ele pôde descobrir sobre Deus. Ele quebrou aquele primeiro nível de coração e foi para aquele caminho da humildade. Então, se ele não tivesse quebrado o coração uma vez, ele não poderia receber o perdão do pecado. E essa vez, escutando sobre Hebreus capítulo 10, ele testemunhou a salvação dele. Nossa, foi tão gracioso. Por isso, cada um de vocês que estão sentados aqui hoje, não estão simplesmente sentados aqui. Deus fez com que a palavra de Deus pudesse entrar no coração de cada um de vocês. Por isso, seguindo essa palavra, quando vocês acreditam piamente que seus pecados todos foram perfeitamente lavados, e o seu coração pode ter liberdade quanto ao pecado, você pode se tornar um coração como o de Deus, e assim Deus pode vividamente trabalhar em vocês. Hebreus 9, versículo 12, nós lemos, vamos ver aqui. Não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue entrou no Santo dos Santos. O sangue de quem? Pelo seu próprio sangue, quem é? Jesus Cristo, né? Entrou no Santo dos Santos uma vez por toda, tendo obtido eterna redenção. Essa palavra está escrita na Bíblia. Não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue. Desculpa, é que eu gosto tanto dessa palavra que eu decorei, né? Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados mediante o maior e mais perfeito tabernáculo não feito por mãos, quer dizer, não desta criação. Eu gosto tanto dessa palavra, lendo algumas vezes, pregando algumas vezes, nossa, deu para decorar esses versículos. Não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue entrou no Santo dos Santos uma vez por todas, tendo obtido a eterna redenção. Vamos repetir, 1, 2, 3 e já. Não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue. Quem é o seu próprio sangue? É o sangue do pastor Oxo Park? Não, é o sangue de Jesus Cristo. Pelo sangue de Jesus Cristo, tendo obtido eterna redenção, entrou nos santos dos santos uma vez por todas. Eu vou falar de novo, repitam depois de mim. Não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue. Entrou nos santos dos santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Eu vou falar de novo. Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue entrou no Santo dos Santos como uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Olha, vendo aqui vocês de perto, vocês parecem tão inteligentes. Mas essa palavra, qual é o objetivo dessa palavra ter sido escrita na Bíblia? O que vocês acham? Eterna redenção. Não dá para só responder assim, né?
Por quê? Tem que falar, responder completo, dar uma resposta completa. Olá, tudo bem? É complicado se você pedir para eu falar mais inglês, tá? Então, até aqui. Tá, então vou fazer uma pergunta. Em Hebreus 10... Não, aqui está escrito, em Hebreus 9, está escrito, quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados mediante o maior e mais perfeito tabernáculo não feito por mãos, quer dizer, não dessa criação, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido a eterna redenção. Então, essa palavra, por que você acha que Deus escreveu essa palavra na Bíblia? Hein? Não escutou? Estão escutando, né? Tá, respondam então. Por quê? Olha, eu vou perguntar. Hebreus 9, versículo 12. Não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue entrou no... Essa palavra. Qual o objetivo de Deus ter escrito essa palavra na Bíblia? Por que vocês acham? Tá, quem? Tá. Posso jogar? Não, não posso, né? Porque ele queria falar que meus pecados foram remidos. Essa palavra, Deus, ele escreveu isso porque ele queria nos falar algo. Por quê? Pelo sangue de Jesus Cristo, todos os nossos pecados foram perdoados. Mas muitas pessoas não sabem disso e ficam falando que são pecadores, não é? Ele já perdoou todos os nossos pecados, mas se ele diz que eu ainda sou pecador, quer dizer o quê? Ah, Jesus Cristo simplesmente morreu na cruz. Eu não consigo receber o perdão do pecado através disso. Então, Jesus Cristo morreu na cruz para nos salvar dos pecados. Então, ele, mesmo tendo nos salvo do pecado, então, essa pessoa que acredita que ainda é pecador, simplesmente Jesus Cristo morreu por morrer na cruz. Não, Jesus morreu, você foi lavado pelo sangue de Jesus, você é santo, você é perfeito, você é justo, você tem que crer nisso. Deus, querendo nos ensinar isso, por isso escreveu essa palavra na Bíblia, amém? Então, hoje em dia, frequentando a igreja, mesmo dizendo que crê em Jesus Cristo, oferta, dá dízimo, mesmo indo para a igreja, mas você ainda diz o quê? Eu sou pecador. Então, eu dizer que eu sou pecador quer dizer o quê? Jesus Cristo morreu na cruz pelo meu pecado. Mas se eu sou pecador ainda, quer dizer o quê? Que Jesus Cristo morreu em vão na cruz. Isso não é crer em Jesus Cristo. É crer no quê? É ser perdoado por Satanás e acreditar no pensamento de Satanás. Amém? Então, independente do pecado que eu cometi, no Antigo Testamento, se você fazia um sacrifício com bodes e bezerros, esses pecados podiam ser lavados naquele momento, mas não podia ser lavado eternamente. E se sobrasse um pouco de pecado que seja, é a mesma coisa dizer que seu pecado não foi lavado. Então a Bíblia não tem significado. Se Jesus Cristo morreu na cruz e lavou todos os nossos pecados, no Antigo Testamento, sangue de bode e de bezerro só lavava o pecado daquele momento. Então, por mais que ele lavasse os pecados, mas você ainda tem pecado, e se você morresse ia para o inferno. Então, isso não tem significado nenhum. Obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Por favor, vamos nos encontrar com frequência, né? Então,
tem certeza do perdão do pecado. Deus olhou para o coração dele, entrou no coração dele e viu, ele tem pecado, eu estou na prisão, eu cometi algo de errado. Mas, quando a palavra de Deus entra no meu coração, Jesus entrou no coração e deu um chutão no pecado para ele sair do seu coração. E quando ele testemunhou hoje, Deus falou, sim, é assim que você tem que compreender. Deus deve ter ficado muito feliz, amém? Se vocês receberem perdão do pecado, não são só vocês que ficam felizes. Deus fica muito feliz. Sim, certo? Olá, tudo bem? Ele é uma pessoa mais alta, pastor presidente da Igreja Pentecostal de Fiji. Tudo bem? Tá, obrigado. Então, ele recebeu a salvação. Quando eu fui para Fiji, oi pastor, desculpa, eu estava errado, né? Mas agora eu quero trabalhar junto com a Missão Boa Notícia. Aí ele abriu os caminhos e a Missão Boa Notícia foi lá para Fiji. Cadê o pastor Kim Song-un? Será que ele foi para casa? Tá, ele já foi para casa, né? Que ele tem conferência também. Então, os pastores de Fiji ficaram muito felizes quando escutaram o perdão do pecado. Perdoa meu pecado, eu dizer que eu sou pecador, sem saber que Jesus lavou meus pecados. Então, para que serve a cruz de Jesus Cristo? Mas sabe o que é mais triste? É que Satanás engana o coração de todos os seres humanos e nos engana fazendo a gente pensar que a gente é pecador. Mas Deus diz o quê? Não, eu já lavei os seus pecados, você já foi lavado limpidamente, você é perfeito, você é santo, você é limpo. Para explicar isso, não foi para isso que Deus escreveu em Hebreus capítulo 10? Mais uma vez. Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue entrou no Santo dos Santos uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Versículo 13. Portanto, se o sangue de bodes de touros e as cinzas de uma novilha aspergidos sobre os contaminados os santificam quanto à purificação da carne, ou seja, até com o sangue de bode de touro você pode lavar o pecado. Imagina, se Jesus Cristo que foi crucificado na cruz, se ele não puder lavar os nossos pecados, então ele é pior do que um touro ou um bezerro? Então, até com sangue de bodes e touros, você pode lavar o pecado. Se Jesus Cristo morreu na cruz, derramou o seu sangue e não pode lavar os seus pecados, então ele é pior do que um touro ou um bezerro. Onde que existe isso? Não existe, não é? Mas as pessoas são enganadas por Satanás, mas elas não sabem que isso está errado. E assim, quando a gente diz que a gente recebeu o perdão do pecado, as pessoas dizem, vocês são hereges. Se fosse Deus, eu ia ficar muito agoniado com isso e ia explodir. Mas Deus, ele tem um coração muito largo, então ele não estoura por causa disso, né? Quando eu digo, Deus, eu tenho pecado. Então Deus, não, você não tem mais pecado. Deus não faz isso, né? Porque senão ninguém ia conseguir viver nesse mundo se Deus fosse estourado assim. Na Bíblia, Deus escreveu exatamente. Está escrito. Nessa vontade é que temos sido santificados uma vez por todas pelo corpo de Jesus Cristo. Está escrito em Hebreus 10:10.
10 e 11, está escrito o quê? Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer o serviço sagrado e a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca jamais podem remover pecados. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, aguardando daí em diante até que seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Versículo 14, porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. O irmão Lee e eu nos conhecemos já há bastante tempo. A perna dele é paralisada, né? Faz bastante tempo. E ele já tem bastante idade agora. Mas a perna dele ainda é um pouco doente. Mas mesmo assim, mas o pecado dele foi purificado, mais branco do que a neve. Mesmo com a perna assim, ele é feliz. É melhor ele ir para o céu com essa perna desconfortável do que ter perna saudável e ir para o inferno, não é? Então, nós temos que crer nisso. Então, o pastor Oxuparque, por 60 anos, por 59 anos, só ficou falando sobre isso, entenderam? O pastor Parque é expert nisso, entenderam? Então, eu tirei todas essas partes, eu estudei, pesquisei sobre o perdão do pecado, que está tudo na Bíblia, e estou falando isso para vocês. Por isso, vocês podem ficar felizes e alegres quando descobrem isso, amém? Então, Hebreus 9, 12 de novo. Não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue entrou no Santo dos Santos uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Quer dizer o quê? Que não precisa morrer segunda vez. A gente pode cometer 1.000, 10.000, 1 milhão de pecados. Mas ele já lavou tudo de uma vez por todas. Entenderam? Versículo 13. Portanto, vamos ler juntos, e já. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha espargidos por sobre os contaminados os santificam quanto à purificação da carne... Então, o sangue de bodes e de touros e a cinza de novilha, aspergidos sobre os contaminados, os santificam quanto à purificação da carne. 14. Muito mais o sangue de Cristo. Versículo 14, vamos ler juntos, já. Muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Versículo 13, está escrito sobre o quê? Portanto, se o sangue de bodes e de touros e as cinzas de uma novilha aspergidos sobre os contaminados os santificam quanto à purificação da carne, entenderam? Versículo 14, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. Então, você derrama o sangue de ovelhas e de touros, pode lavar o pecado. Mas por que o sangue de Jesus Cristo não vai conseguir purificar o nosso pecado? Foi perdoado, amém? Vocês não podem mais dizer que são pecadores, entenderam? Mesmo que vocês cometam pecados, nossos pecados já foram perdoados, não é? Mas na Bíblia, tem centenas de palavras, milhares de palavras assim. Versículo 15. Por isso mesmo, ele é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sobre a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança aqueles que têm sido chamados. Então, ele morreu para quê? Para a remissão das transgressões que havia sobre a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança, aqueles que têm sido chamados. Nossa, essa palavra é maravilhosa. Mas as pessoas não leem essa palavra. Elas leem só outra. Ah, não há justo nenhum sequer. Ah, por isso eu sou pecador. E quando cantem um cântico, ah, já feliz, no dia em que me
converti, aí depois oram, Senhor, eu sou pecador. Acabaram de cantar que seus pecados foram remidos e agora estão orando que são pecadores. Nem sabem o que estão cantando, só cantam pela boca, sem coração. Mas quando a gente vê essa Bíblia, Jesus não simplesmente lavou nosso pecado, mas está escrito exata e perfeitamente sobre essas partes que Jesus Cristo já lavou nossos pecados perfeitamente. É porque as pessoas não sabem disso, mas as pessoas que sabem disso novamente dizem o quê? Elas que descobriram isso, elas podem dizer que são pecadoras novamente? Não. Versículo 15 de novo. Versículo 16. Porque onde há testamento é necessário que intervenha a morte do testador. Pois um testamento só é confirmado. Então, se o testador ele não morrer, então o testamento não tem validade. Então, somente depois que Jesus Cristo morre, esse testamento dele tem validade. Por isso Jesus Cristo morreu. Versículo 17. Pois um testamento só é confirmado no caso de mortos, visto de maneira nenhuma tem força de lei enquanto vive o testador. Se Jesus Cristo não morreu, esse testamento dele não tem validade. Entenderam? 18. Pelo que nem a primeira aliança foi sancionada sem sangue. Então aquela primeira aliança foi sancionada com sangue, né? Versículo 19. Porque havendo Moisés proclamado todos os mandamentos segundo a lei, a todo o povo tomou o sangue dos bezerros e dos bodes com água e lã, tinta de escarlate e sopo e aspergiu não só o próprio livro, como também sobre todo o povo. Versículo 20, dizendo, este é o sangue da aliança, qual Deus prescreveu para vós outros. 21. Igualmente também aspergiu com o sangue o tabernáculo e todos os utensílios do serviço sagrado. Por quê? Para perdoar o pecado, esse sangue, ele já perdoou todos os nossos pecados. Então, de onde foi aspergido o sangue, você pode se tornar santo. Por isso, nós não aspergimos o sangue na nossa cabeça ou no nosso corpo. A gente recebeu a aspergição de sangue no coração. E depois, quando a gente acredita, a gente foi lavado pela água limpa. Não é? Versículo 22. Com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue. E sem derramamento de sangue, não há remissão. Versículo 23. Era necessário, portanto, que as figuras das coisas que se acham no céu se purificassem com tais sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios a eles superiores. Então, as coisas da terra, elas foram sacrificadas com esse sangue, mas a do céu foi santificado não com esse sangue impuro dos animais, mas com o sangue de Jesus Cristo. Versículo 24, porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu para comparecer agora por nós diante de Deus. Entenderam, né? Jesus, ele não entrou nesse santuário da terra, mas no santuário do céu. Versículo 25, 24, vamos ler juntos, 2, 3 e já. Porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu para comparecer agora por nós diante de Deus. Versículo 25. Nem ainda para se oferecer a si mesmo, muitas vezes, como sumo sacerdote, cada ano entra no Santo dos Santos com sangue alheio. Então, se fosse que nem o outro sumo sacerdote, cada vez que cometia um pecado, se Jesus morresse, Jesus morrendo 1000 vezes, 10.000 vezes não ia ser o suficiente. Mas ele morreu até uma vez para sempre. Versículo 26. Ora, neste caso seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprirem os tempos, se manifestou uma vez por todas para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado. 27. E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo, versículo 28, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que o aguardam para a salvação. Agora, Jesus Cristo, quando aparecer segunda vez, não é para lavar o pecado, é independente do pecado. Ele vai aparecer para o homem sem pecado e vai buscar aquele sem pecado. Então a gente ir para o céu não tem nada a ver com nossa obra e nosso esforço. Somente pelo sangue de Jesus Cristo, todos os nossos pecados foram lavados mais brancos do que a neve.
E todo o pecado da humanidade foi lavado pelo sangue de Jesus. Por isso, nós cremos nessa palavra. Hoje em dia, muitos pastores da igreja da Coreia não veem a Bíblia, por isso não conhecem essa palavra. Por isso só ficam falando, eu sou pecador. Mas se a gente vê essa palavra, se a gente lê a Bíblia, a gente não vai achar em nenhum lugar que a gente ainda é pecador. Se Jesus Cristo morreu pelos meus pecados na cruz e eu ainda sou pecador, então o sangue de Jesus Cristo na cruz é uma mentira e foi um fracasso. Pessoal, nós não somos mais pecadores. Nós fomos lavados perfeitamente dos nossos pecados. Por isso nós elevamos o nome de Deus e nós louvamos e temos que cantar sobre esse sacrifício eterno de Jesus Cristo. Amém? Vamos jogar fora qual que é o cântico. Vamos cantar esse cântico de que essa preocupação foi embora. Tá, vamos cantar sem o piano mesmo. Então, tirando essa desconfiança do coração, vamos unir o nosso coração, cantando louvor, porque Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus, pelo seu sangue nós recebemos remissão do pecado. Remissão do pecado, remissão do pecado. Senhor Jesus lavou todos os meus pecados. Aleluia, vamos todos clamar juntos. Pelo seu sangue nós recebemos remissão dos pecados. O verso 2. Não é como o ouro e a prata, não é esse tesouro que vai desaparecer. Nossa remissão não vai desaparecer. O sangue perfeito de Jesus, o Cordeiro de Deus, pelo seu sangue nós fomos remidos. Remissão do pecado. Remissão do pecado. Senhor Jesus, remiu todos os meus pecados. Aleluia, vamos todos louvar juntos. Pelo seu sangue nós fomos remidos. Verso 3. Um pecador como eu recebeu o perdão do pecado e agora nós podemos ter livre acesso para Deus, crendo piamente no Cordeiro de Deus Jesus. Pelo seu sangue nós fomos remidos do pecado. Remissão dos pecados. Remissão dos pecados. Senhor Jesus, remiu todos os meus pecados. Aleluia, vamos todos louvar juntos. Pelo seu sangue nós recebemos remissão dos pecados. 4. O céu santo. Depois, mesmo que a gente subir no céu santo, nós também vamos cantar a graça da remissão do pecado, cantando alegremente o sangue do Cordeiro de Deus, e pelo seu sangue nós fomos remidos. Remissão do pecado. Remissão do pecado. Senhor Jesus já perdoou os meus pecados. Vamos todos louvar juntamente. Pelo seu sangue nós recebemos remissão. Em Hebreus, pelo sangue de Jesus Cristo, está escrito que todos os nossos pecados foram perdoados perfeitamente, mas Satanás faz a gente enxergar errado, e mesmo lendo essa palavra a gente não entende, a gente diz ainda que é pecador. Se a gente diz que não tem mais pecado, a gente é herege. Satanás criou esse mundo atual. Vamos deixar Satanás de lado
E para todas as pessoas, vamos falar que o sangue de Jesus Cristo nos lavou perfeitamente, recebendo perdão do pecado por esse sangue, que todos nós possamos ir para o céu. Por isso, todos os anos, nós fazemos 2 vezes grande conferência. E através disso, muitas pessoas recebem o perdão do pecado. E nós podemos infinitamente ficar felizes e alegres. Amém? Amém. Quem recebeu o perdão do pecado, levanta a mão. Amém. Aleluia. Eu louvo a Deus. Muito obrigado. Vamos orar. Santo Deus, Pai vivo, nós te agradecemos. O Senhor nos amou e morreu na cruz por nós. E o Senhor não morreu em vão, mas o Senhor lavou todos os nossos pecados. Essa vez, lá no SK, nós pudemos pregar este evangelho tão precioso e muitas pessoas receberam perdão do pecado, por isso nós te agradecemos. O Senhor os conduziu, que o Senhor possa, pelo seu Espírito Santo, fazer eles compreenderem essa pregação. E esse evangelho, que ele não seja recebido somente por algumas pessoas, mas no mundo inteiro, que as pessoas possam receber o perdão do pecado e que possa acontecer essa feliz notícia das pessoas receberem salvação. Nós queremos te agradecer, Senhor. Oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito obrigado. Até aqui.